Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Legal. Sejam bem-vindos, então, a mais esse evento para software. Hoje eu estou com o Renan da Calas aqui. A gente vai conversar um pouco sobre como eles fizeram essa conexão do BIM 360 com o Power BI e um pouco mais sobre a Calas também, os desafios que eles têm na modelagem em BIM, na metodologia. E preciso conhecerem também um pouco como foi essa história da nossa conversa, como isso tudo começou e como se desenvolveu e quais são os planos futuros, né? Renan, tudo certo com você? Você quer se apresentar, falar um pouco do pessoal sobre você, qual é o seu papel na Calas, né? Um pouco da área de atuação de vocês no mercado? Claro. Boa tarde, pessoal. Como ela falou, sou aqui o Renan, eu sou engenheiro civil e técnico de edificações, tá? O técnico me ajudou a começar a trabalhar desde cedo. Eu venho trabalhando com BIM já há 12 anos. E há 2 anos, faço 2 anos agora, na semana que vem, eu estou aqui na Calas, que eu, junto com a equipe, tive o papel de implantar toda a célula BIM e mais para frente agora estou junto com o comitê de inovação, né? Então se amplia um pouco mais do BIM. O grupo Calas já tem bastante tempo, bem mais do que eu tenho de experiência, tem 38 anos, já atuando no mercado de incorporação e construção, que segue tanto para empreendimentos do setor econômico até alto padrão, e recentemente a gente abriu um braço de loteamento, né, que é o Calas Urbi. Então tem bastante coisa acontecendo aqui. Legal, Renan. Eu não perguntei sua idade, você perdoa a indelicadeza. Você se formou em que ano, Renan? Ó, eu tenho 27 anos, tá? Tá. Não, porque você falou, né, que você já ouviu falar de BIM desde o técnico e tal, porque para mim, Desde o técnico. Comecei eu, com 16 numa revenda da Autodesk também. aham. E lá foi meu primeiro contato com BIM. Então, desde a parte, comecei já com a parte de implantação, Aham. treinamento, e depois eu fui já trabalhar em construtora. Fiquei 1 ano e meio lá e vim implantando BIM em construtora já há um tempão, né? Então você fez a faculdade praticamente já sabendo o que é BIM, ouvindo falar, né? Porque no meu Já. caso, eu entrei na faculdade em 2004, né? Saí ali um pouquinho depois, de 2009, que eu enrolei um pouquinho mais, mas só no finalzinho da faculdade, que eu já gostava de modelagem Uhum. 3D, que eu comecei a ouvir falar de BIM, e aí eu, né, por gostar de modelagem já, de trabalhar com maquete eletrônica, que só no mercado que eu comecei a perceber o quanto ainda não se falava naquilo, e depois de um tempo só que, por, né, coisas do destino, eu fui fazer uma palestra, aí Uhum. fui atender uma palestra, né, e o pessoal tá falando de BIM, até o Rafael Colucci, um colega da Autodesk, e eu comecei a gostar disso e reorientar a minha carreira para voltar para essa área, né? Então, isso é uma coisa legal que eu percebi das pessoas que já fazem graduação ouvindo falar em BIM. Eu tive essa sensação desde o início da graduação. O tempo todo, ninguém falava de BIM, não teve nenhuma matéria sobre. No meu último ano, teve professor que falou um pouco, e aí eu comecei a me oferecer para dar palestra. Eu cheguei a dar curso de BIM no técnico onde eu me formei, de edificações, para poder trazer essa nova visão, para poder o Uhum. pessoal começar a se inteirar, né? Então, é legal. E quando a gente fala também dessa parte de transição, um dos maiores desafios é muitas vezes os profissionais mais das antigas, né? Que o cara já está ali na área de conforto dele e uma transformação que está acontecendo é que muitas vezes você sai da faculdade sem não ter aprendido o CAD. Você aprende Uhum. o Revit, o Civil 3D, então você já não tem mais aquela carga, né? De ter um software novo, de uma outra mentalidade de projeto. Então isso é legal de ver e eu percebo, né, quando a gente fala com clientes que esse núcleo é mais jovem, que já fez a faculdade ali Uhum. ouvindo falar de BIM, já tem a cabeça mais aberta e já aceita a- as alterações, né? Tem o processo que a gente aprende que é o ideal na faculdade, tem o que acaba sendo feito com, né, com as restrições do mercado, umas para quem está ali no AutoCAD, quando você começa a falar de BIM já vem outras possibilidades, né? Uma forma de usar a ferramenta a seu favor. Sim. É,
Eu sou de um tempo que eu não aprendi a mexer no CAD, já comecei com o BIM, e hoje a gente contratou recentemente uma pessoa que teve essa mesma trajetória de não saber direito o CAD, mas saber mexer muito bem com softwares BIM, tanto com Revit e outros softwares. E achei interessante, está começando a surgir o pessoal que não conhece nada de CAD e está só no BIM. Legal. Então, bom, para passar para as perguntas aqui, então eu trouxe algumas perguntas para você, né, para saber como que vocês estão lidando com essa metodologia, com esse ambiente, mais especificamente do tema dessa integração que vocês desenvolveram da plataforma BIM 360 com o Power BI. E para quem está nos assistindo, né, só para lembrar que isso foi fruto de uma conversa que a gente teve no final do ano passado. Fui lá ver nossos e-mails antigos, que na época, né, eu estava também começando a estudar para desenvolver esse tipo de material, e você, né, ficou curioso ali de como que podia fazer, estava com problemas de trazer alguns dos parâmetros customizados para o relatório, que aquele insight que a plataforma já dá não era suficiente, e vocês queriam um pouco mais, né? Então, as perguntas que eu vou te fazer e para a gente discutir um pouco, é mais ou menos nesse tema. Então, até trouxe aqui para vocês acompanharem também quais são as perguntas, né? E a primeira aqui é isso: qual que é a postura que você enxerga, né, da Calas com relação à metodologia BIM, de uma maneira geral, as ferramentas que vocês têm mais costume de usar no dia a dia e os benefícios que vocês já observaram? Não sei se você tem, né, um pouco do histórico também do que tem acontecido na Calas. A metodologia BIM, eu gosto de falar, não é algo que você faz de um dia para o outro, nem de um mês para o outro, né? Pode ser meses, anos, até você dominar, e nem adianta querer dar um passo muito grande, né? Falar de realidade virtual quando você ainda não aprendeu a fazer uma modelagem de qualidade, né? Então, se você puder falar um pouco mais sobre esse tema. Foi esse o nosso início aqui da implantação BIM aqui na Calas, foi pautado justamente nessa sua fala, tá? Não só a metodologia, mas como as inovações que a gente tem trazido. A gente primeiro tenta agregar valor, saber o que essa inovação vai trazer de valor para a gente, para depois começar a estudar e alinhar com a nossa maturidade quanto empresa, quanto cultura, quanto tudo isso. Então, mesma coisa, não adianta há 2 anos atrás eu chegasse aqui na Calas e trazer design generativo e trazer realidade virtual, sendo que eu ainda nem sabia contratar um projeto em BIM, não tinha ainda pego essas coisas. Então, foi uma implantação bem orgânica, que a gente primeiro veio treinando o pessoal, veio entendendo as dificuldades e trazendo aos poucos tanto os projetistas que trabalhavam em BIM, tanto o uso de qualquer ferramenta. A gente no começo trouxe bastante uso de laser scan para os terrenos, para a gente ter mais confiabilidade. Eu acho que foi um bom começo de trazer, e logo em seguida, quando a gente via resultado, a gente tem uma diretoria que apoia muito a inovação e falou assim, daqui para frente, desde que já trouxe um bom resultado, todos os próximos vão seguir usando isso. Isso, com qualquer inovação que a gente traz esse valor e traz ganho, né? Então, a gente está alinhado com a diretoria, sabendo que traz valor e trazer, de fato, algo que vai agregar para a companhia, não é simplesmente inovação por inovação, tem ajudado bastante. É importante, né, você estabelecer essa imagem de seja uma pegada tecnológica, né, de você estar trazendo novidades, mas acho bom ter o pé no chão, né, e acho que a palavra que você usou é ótima, de maneira orgânica, né, não adianta você dar um pulo mais alto. E focar também em treinamento, capacitação, porque não é só uma chavinha que você liga, não é só instalar Revit que você está fazendo BIM, muita coisa do software, muita coisa de processo que faz parte também dessa transformação, né? Tem tomadas de decisões diferentes, a gente tem uma mudança bastante de cultura e todo mundo entrar junto, você engajar o time para resolver os problemas. Então, quando a gente puxava um engenheiro que era de algo que não tinha visto a ferramenta, falava assim, vem cá, vamos ver junto isso aqui. E aí o cara se interessava, na obra seguinte ele já ligava para a gente e falava, eu estou começando tal projeto, não vai ter BIM nesse, já queria usar. Então é bem interessante ver quando o time se engaja junto e vem puxando a gente, né? É um
puxando o outro. E tem os paradigmas também, né? Eu acho que o mais forte, que é até puxando aqui, eu lembro na época da faculdade, quando eu fazia na disciplina era projeto planejamento urbano, que a gente falava de aplicativo para as pessoas verem se o ônibus estava chegando. Tipo, meu, que loucura, todo mundo tem que ter celular com aplicativo, com dados para fazer isso naquela época, não faz tanto tempo assim. Mas assim, foi coisa de 2, 3 anos depois, todo mundo estava com o telefone na mão, todo mundo usava, né? Eu usei muito aplicativo para saber se o ônibus estava chegando. E essa coisa do tablet na obra também era um paradigma muito importante. Todo mundo achava, não, ninguém vai querer, todo mundo quer o papel, quer o livro. E todos os clientes que eu tenho contato que chegou a esse nível de implantação, de ter o tablet na obra, têm uma receptividade absurda assim, dessas pessoas, porque eles entendem a tecnologia, eles absorvem e realmente aprovam, né? Não é uma ideia tão futurística. Então, hoje os projetos digitais, tanto no tablet e celular, a gente também tem todas as nossas obras já, e tem recolhido alguns depoimentos de mestre de obra, do pessoal do campo, muito bons, assim, no sentido que eles enxergam isso como, não só como um negócio do futuro, mas como um diferencial que a empresa tem, e é um diferencial que eles querem ter também para se atualizarem no mercado. E algo que facilita o trabalho deles, né? Que Sim. às vezes a gente, porque vai ter que aprender um negócio novo, que vai ter obstáculo, mas às vezes é o contrário mesmo. Não é um convencimento, é a constatação de que aquilo está te trazendo um benefício mesmo, não só uma obrigação de fazer em BIM porque o cliente pediu, porque é uma tendência, porque tem o normativo e tudo mais. Legal. Só uma curiosidade, vocês terceirizam o trabalho também, ou vocês têm uma produção mais focada internamente? Não, a gente contrata projetistas em BIM para trabalhar com a gente. Eventualmente, a gente tem algumas modelagens internas para suprir alguma necessidade de um projetista que não está em BIM. Em algumas transições dessa transição toda, a gente já contratou alguns modelos externos, mas ultimamente temos feito internamente. Legal. Mas o foco é cada vez mais contratar os projetos de fato em BIM, né? A gente entende que esse é o melhor caminho para ter melhor produtividade e extrair essa documentação do modelo, tudo isso. Legal. Vocês acabam agindo como aceleradores de tecnologia também, né? Quando vocês trazem essa demanda para o resto da cadeia produtiva. Sim, a gente até tenta ter uma postura bem aberta com os projetistas, porque se um projetista está com dificuldade em software, mas me entrega um bom projeto, a gente tem a equipe da Célula BIM que a gente dá um suporte, ajuda, vamos junto resolver esse problema aqui de software para você me entregar o projeto correto dentro dessa plataforma. Muito bom, isso é bom mesmo. Vamos para a próxima pergunta, então. Aqui. Quais as ferramentas, propriamente ditas, que vocês mais utilizam para a elaboração dos projetos? Para a parte de modelagem, a gente usa bastante o Revit. Hoje temos começado a receber alguns modelos em ArchiCAD, então estamos trabalhando junto com essas integrações. A interoperabilidade. Isso. E a gente usa bastante o Recap, porque a gente tem bastante nuvem de pontos em algumas fases, tanto nossa de validação de construção e tanto na parte de terreno, então a gente usa bastante o Recap. Temos usado agora o Power BI, então tem o BIM 360, tem outras ferramentas online, mas o Navisworks para fazer algumas simulações de planejamento 4D, que tem sido também muito produtivas para trazer pessoal de planejamento também para o BIM. Legal. O Recap eu lembro que eu bati um papo com algum colega seu, não lembro o nome dele. Acho que o Carlos. Sobre algumas configurações de nome de pontos, a gente fez uns testes lá também, depois eu preciso voltar com ele. E eu acho que o Navisworks, acho legal apontar que é uma ferramenta que às vezes fica meio escondida ali, mas que o desenvolvimento dela já está completo, então o pessoal às vezes minimiza um pouco o uso, mas ela tem muito potencial para fazer a integração dos projetos, principalmente quando você trabalha com mais de projetista, né? E depois eu vou perguntar mais para frente se vocês têm planos para migração completa para nuvem, já pensaram numa compatibilização em nuvem também. Sim. A gente tem usado algumas a compatibilização em nuvem, até no próprio BIM 360, no Coordinate. Tem sido bem interessante, a ferramenta tem se desenvolvido e tem, vez ou outra, a gente vê ter uma ferramenta nova, agora tem um Move, um Align aqui que não tinha antes, então isso é interessante acompanhar esse desenvolvimento. Mas a gente
vai cada vez avançando, mas o Naves já ele é um software muito simples, muito fácil de mexer, e isso é bom porque a gente consegue criar estudos rápidos dentro dele, a gente conseguiu criar uma integração direta com o Revit e o Navis para fazer o vínculo automático entre as tarefas com o planejamento, então isso traz uma agilidade para a simulação 4D, então temos usado ele sim. Vocês costumam fazer animações no Naves para fazer aquelas simulações de construção? Vocês usam mais a parte de planejamento? Mais a parte de planejamento. As animações entram mais como um efeito visual para o pessoal, principalmente de obra, conseguir acompanhar e se sentir mais dentro do campo. Então, quando a gente faz uma animação de algum equipamento que tem lá dentro, de fato para ver se vai usar esse mesmo equipamento na obra, se a obra enxerga alguma dificuldade com isso. Legal. Tá, joia. Próxima pergunta aqui, passando já para a nuvem, né? Como que acabou acontecendo essa escolha, né, da plataforma 360 na Cala? Você tem esse histórico? A escolha começou com a apresentação da Autodesk que veio no escritório para mostrar essas soluções, e o ponto principal que a gente buscava era manter o histórico junto com os apontamentos e aproveitando que o BIM 360 é um GED. Então a gente já pensou em unir as duas funções, todas as funções que ele tem como GED, visualização de documentos online, trariam para a gente uma escalabilidade para todo mundo conseguir ter acesso aos projetos, conseguir visualizar online, conseguir fazer o comparativo entre até PDFs. Então isso a gente usa, não precisa ser só modelo BIM. E juntando tudo isso foi a melhor opção, e hoje a gente já está com bastante projeto, estamos com quase 70 projetos dentro da plataforma, que cada um está numa fase, né? Tem uns que a gente usa mais para apontamento, que são os que estão em obra, tem outros que eu estou iniciando lá na fase de incorporação, que aí eu já começo a fazer algumas análises de projeto ali dentro, mas todos eles têm essa ideia de que os apontamentos vão manter o histórico de projeto, histórico de decisões, para a gente não perder esse volume de informação, que é uma informação super rica para a empresa que não pode acabar se perdendo em e-mails e tudo isso. É uma camada adicional de informação, além do projeto em si, dos modelos, né? Com relação a... Sempre alguém fala, né, de BIM 360 com GED, eu gosto de frisar a classificação oficial, né, que eles chamam de um ambiente comum de dados, né, que envolve todas as ferramentas de GED, mas também tem todas as ferramentas para você gerir os seus fluxos, né, tanto que todos os seus arquivos, todos os seus modelos ficam naquele mesmo ambiente com os respectivos permissionamentos de acesso, mas que acolhe, né, toda aquela funcionalidade que você estava acostumado já de gerir o seu projeto por documento, e agora você acaba gerindo o seu projeto por problemas, por processos, né? Se você puder responder até, ou falar um pouco a respeito, né, que é algo que eu tenho comentado nas minhas apresentações também, que eu acho que é uma mudança importante quando você parte para a plataforma do 360, que é, do que eu lembro da minha época de projetista, né, na metodologia convencional, que a gente geria, eu era da coordenação de projetos, a gente geria o projeto por quantas pranchas tinham sido emitidas, quantas daquelas tinham sido aprovadas, e você trabalhava numa porcentagem ali de papel emitido, né? Você não fazia ideia naquele controle, no fundo, de quantos problemas tinha no seu projeto. Sim. O que eu gosto de apontar no BIM 360, e eu acho que tem tudo a ver com o que vocês acabaram desenvolvendo, quantos problemas eu tenho no meu projeto, não importa quantos documentos eu emiti, quantos eu ainda vou emitir. Então, eu acho que isso é uma das principais chaves que se vira quando você migra para a plataforma, e você consegue, não sei se acabou acontecendo aí, praticamente eliminar a comunicação por e-mail. Porque todo problema vai ter ali o seu canal próprio de comunicação pelos dishos, né, pelas RFIs. E você não tem mais aquele problema de um e-mail que não foi lido e não foi respondido. Legal. Eu não posso dizer que hoje 100% da comunicação não passa por e-mail. Mas a gente tenta sempre... Quando eu tenho uma comunicação que não foi pelo BIM 360 e eu preciso salvar esse histórico, o pessoal cria um problema mesmo tirando um print do e-mail para criar essa cultura de salvar o histórico no BIM 360. Então, foi algo que a gente fez, se por algum acaso, numa correria, o cara foi lá e mandou um e-mail e tudo, salva esse histórico, tira o print, salva isso lá,
para a gente conseguir buscar depois, né? Então, é um bom indicador. É um bom indicador a gente olhar os projetos para ver, tanto projetos até apontamentos de obra a gente tem colocado lá, tá? Quando a gente começou a implantação, eu já tinha bastante obra acontecendo, perto de 15 obras acontecendo ao mesmo tempo, e a gente começou a criar todos os apontamentos lá. Então, toda essa comunicação a gente vai colocando dentro do BIM 360 e tem sido muito bom ver esse acompanhamento e ver os problemas sendo resolvidos, de fato. Fora, e com relação à comunicação, né, e algo que eu percebo que às vezes é um fator importante de transformação, é a comunicação que não é mais física, né, de você talvez não precisar mais que estejam todos no mesmo escritório, tem todo esse contexto, não só de pandemia, mas já era uma tendência, né, além do trabalho remoto, equipes distribuídas geograficamente. Então, não sei se acaba sendo o caso de vocês também, se vocês chegaram nessa transição, né, para o trabalho remoto durante o contexto de pandemia e ainda hoje, se vocês chegaram a ter algum tropeço ali para se adequar ao trabalho remoto ou se acabou acontecendo de maneira mais fluida, para que vocês já estavam conectados pela plataforma. Acabou coincidindo um pouco, que a gente começou a implantação do BIM 360 foi em, deixa eu ver, novembro de 2019. Acredito que foi nossa primeira. Foi um pouco antes. Foi um pouquinho antes, e aí, à medida que foi acontecendo, a gente foi, durante os primeiros meses, em seguida, forçando o pessoal, coloca a comunicação lá, coloca as coisas lá dentro para a gente conseguir controlar. Vocês já estavam preparados, né? Porque algo que eu percebi aqui pela Abrasoft foi que muitos clientes, nessa migração do susto, começou a usar VPN, e aí foram vendo que VPN tem vários limitadores, né? Com arquivos grandes, ou mesmo para acesso remoto, e no final, a maioria dos clientes acabou migrando para a nuvem também para resolver essa solução. Legal, Renan. Próxima pergunta, nos aprofundando um pouco mais no tema de hoje, é como é que surgiu esse interesse pela integração? Né? Como que vocês começaram a pensar no uso do Power BI para trazer essas informações adicionais? Foi assim, a gente começou a criar e, logicamente, fomos criando as tipologias de problema conforme a gente já trabalhava. Da maneira que a gente trabalhava, as categorias que a gente usava, eles estando em português, até para todo mundo conseguir entender, e criamos esses tipos de problema, começamos a usar em alguns projetos. Depois disso, a gente percebeu que os relatórios que a ferramenta trazia não buscavam esses problemas. Ficamos um tempo aí junto com vocês, com a Autodesk, falando, como eu consigo ver? Não está aparecendo no gráfico, preciso ver. E aí, com isso, eu falo assim, não... O BIM 360, ele lê os dados que são os nativos que estão lá, que criam os gráficos. O que a gente criou de customizado, ele não lê. Então, o único caminho que surgiu foi uma integração com o Power BI via Forge. Então, foi daí que surgiu para a gente conseguir ter esse controle dos dados e conseguir ter controle de todos os projetos ao mesmo tempo. Porque não só um projeto individual, eu conseguia ver os problemas, eu precisava ter um ambiente que eu fosse ver todos os projetos, por exemplo, todas as obras para saber qual que eu estou tendo mais desvio, todos os projetistas para conseguir até alinhar qual projetista está me atendendo melhor ou pior. Então, foi com essa necessidade de uma visão mais holística que a gente trouxe a integração com o Power BI. Isso aconteceu super rápido, né? Que eu estava vendo nosso histórico também, foi algumas trocas de e-mail ali em dezembro do ano passado, algumas reuniões que a gente trouxe o pessoal da Autodesk para falar do Forge, que a gente estava vendo quais eram ali as opções. Eu até, na época, eu fiquei estudando em paralelo com você, eu já aproveitei para fazer um conteúdo também que virou um webinar sobre as maneiras de integração, e acabou, né? Vocês usaram o Forge, né? Sim. Você sabe um pouco das dificuldades, dos desafios que foi, assim, de partir para esse nível, né, um pouco mais alto de integração, porque tem aquele direto do Revit que extraía o conteúdo direto, tinha um que você tinha que extrair manualmente, mas vocês foram ali já no hard, né, no modo hard para... O ponto da gente puxar para o Forge foi porque não daria para ficar uma pessoa todo dia de manhã, ia lá, extraía os dados, salva numa pasta para o Power BI integrar. Então, a gente teve que buscar um programador, a gente contratou ele para fazer esse projeto, ele
estudou um pouco da API Forge, mas os materiais que tinham disponíveis, até que veio do AU, do ano passado, estavam bem completos, foi simples, o programador conseguiu, em 2 semanas ele criou essa integração, e aí de lá foi montar o relatório do Power BI que queria tudo, né? Ele vem com os dados todos separados, mas sempre com os IDs consegue vincular um ao outro, um tipo de dado com o outro, então deu para construir bem uns relatórios. Do zero até a primeira versão que estava funcionando ali, foi o quê? Foram uns 2, 3 meses? Ó, foi um mês batendo cabeça aqui com vocês, assim, que ia, em seguida a gente contatou o programador, uma pessoa para ajudar com o relatório, e aí, em mais um mês, saiu a primeira versão do relatório. Legal. E aí a gente ainda foi revisando, aí demorou mais um mês, né, nessa revisão constante de como a gente queria visualizar, porque como a gente não tinha acesso aos dados no começo, eu não sabia nem direito qual seria a melhor maneira de visualizar. Então tiveram alguns testes de layout que precisamos fazer e se adaptar. E esse relatório, ele hoje está de um jeito, mas pode ser que daqui 2 semanas a gente mude. Isso vai longe, né? Até com a flexibilidade do Power BI, né? Você tendo as informações, você consegue visualizar do jeito que você achar melhor, né? Sim, e o tempo todo a gente vai acrescentando informação que é mais importante, então, para também puxar esse uso. Então, junto com os gerentes de obra, surgiu uma necessidade que o gerente precisava saber a localização das obras no mapa para ele poder visualizar. Isso é uma das coisas que o Power BI já tem, e para eu puxar que os gerentes visualizem todo o relatório, desde o relatório de problemas até o mapa, então eu falo assim, eu vou trazer esse mapa para o mesmo relatório do Power BI, que aí o gerente já aproveita aqui e já olha a planilha de obras dele. Então a gente vem conversando com o pessoal, trazendo os feedbacks, a gente tem uma equipe de projetos que auxilia durante a obra para resolver esses problemas, então teve muita conversa com eles, que é quem de fato usa esse relatório do Power BI, eu preciso ver essa informação tem no BIM 360, não tem no Power BI, para mim é importante. Então é tudo uma conversa com quem está usando para poder construir esse relatório e de fato trazer o uso dele. Legal. Bom, isso é um gancho para a próxima pergunta também, né, que é como foi a aceitação desses novos desenvolvimentos e trazer, né, uma ferramenta de fora, de fazer uma integração pelas demais áreas da Calas, e se já foi enxergado, né, esses benefícios desse trabalho que vocês desenvolveram esses meses. A aceitação, ela foi um processo que a gente começou sempre num projeto, a gente sempre começa com projetos piloto, né? Então a gente elencou acho que 2 projetos para começar e tinha ido bem quando eu falei assim, agora vai para todos os projetos, então eu tenho uma aceitação interna com o time de obra, foi bem boa, mas na transição a gente teve que fazer aquele ponto que eu falei, de pegar o histórico que às vezes mandava no e-mail, colocar no BIM 360 o print do e-mail e falar, galera, vamos responder aqui, vamos usar aqui. Isso junto com a diretoria também forçou e falou assim, vocês engenheiros de obra precisam responder no BIM 360, eu vou acompanhar por aqui. Então, esses foram 2 pontos importantes para a aceitação. E aí, durante o projeto executivo, teve muitos treinamentos com projetistas, a gente dava os treinamentos para o projetista, para ele entrar na plataforma, para ele começar a usar e começar a interagir. E esse demorou mais do que a equipe interna da casa, que a gente tem um pouco mais de controle, mas tem ido bem. Assim, constantemente a gente tem feito ainda algumas reciclagem com um projetista para falar assim, eu quero que você use aqui, e estamos só aceitando, estamos cada vez mais marcando mais problemas e marcando o pessoal lá, e eles estão cada vez mais interagindo. Todo mundo sai ganhando, né? E tem esse aspecto, né, de ser 2 frentes, o que está andando se adequar com o que está novo, que consegue se aproveitar melhor do que já está bem desenvolvido, né? Isso é um desafio também, né? Porque você acaba levando 2 frentes, né, de que é adaptado, mas é bom que você tenha essa chance de testar com o que está funcionando. Legal. E, bom, a última pergunta, vocês têm algum plano futuro de desenvolvimento dentro desse tema ou em outros, né? Dentro desse aspecto de pioneirismo tecnológico, né? Quais são os próximos desafios que você enxerga aí para, de repente,
deixar esse controle ainda mais robusto, mais completo, ou se vocês já estão pensando ali lá na frente em em outro desenvolvimento para trazer mais eficiência nos projetos de vocês. A gente tem dentro da Calos o comitê de inovação, né, que é um comitê que ele é bem diverso, ele tem tanto área de projetos, de suprimentos, áreas de obra, tem diretoria e até o pessoal de presidência que está lá atuando. E ultimamente a gente tem falado bastante em escalabilidade dentro das coisas que a gente está fazendo, porque a gente tem hoje, graças a Deus, somos a construtora que mais lançou nesse ano, então a gente tem bastante obra acontecendo e o que a gente está fazendo tem que se escalar, né? Então, a gente tem buscado ferramentas e soluções e tecnologias, não só sistema, né? A gente tem trazido outras coisas, mas que vão escalar o que a gente está fazendo ou trazer algum ganho de produtividade. A gente tem trabalhado algumas coisas de realidade aumentada para entregar para os clientes, sistema de realidade virtual para umas validações internas, então tem bastante coisa interessante que a gente está desenvolvendo junto com o comitê que está sempre puxando e querendo trazer mais coisa. Ah, legal. Vocês falam sobre integração com obra também, para trazer, né, um caminho direto ali. Hoje vocês fazem algum trabalho desse tipo? Sim, a gente faz uma validação de apartamento que é com o modelo BIM, com realidade virtual, que fica todo mundo dentro do mesmo ambiente virtual que veio do modelo BIM, que é um render 360, e aí todo mundo consegue enxergar os problemas, os futuros problemas de obra que poderiam acontecer com a execução. Isso já está em todos os projetos nossos, então acho que esse ano a gente vai fazer acho que 35 empreendimentos diferentes com essas validações, e tem bastante coisa, tem sido muito, muito bom o retorno da obra, de poder acompanhar algo do modelo, mas poder interagir, né? Eles conseguirem interagir numa ferramenta simples. Isso pensando já para vistoria de obra pronta, mas durante a execução também? Isso, aí durante a execução, depois que a obra já está pronta, a gente usa a ferramenta de tour virtual, que é o que tem o mesmo apartamento construído no 1 para 1, aí a gente faz essa mesma validação com esse mesmo conceito, só que em vez de ser o modelo BIM construído virtualmente, é o construído no campo, que virtualmente a gente passeia por ele. Ah, legal. Não, tá, só para saber. Depois a gente fala um pouco também sobre o build, né, para ver se isso pode aparecer em algum momento no horizonte de vocês. Mas isso já é assunto para uma outra conversa. Renan, essas eram as perguntas que eu trouxe para você. Muito obrigado pela sua disponibilidade, por todas essas conversas que a gente teve aí até hoje e espero que continue. Eu acho que vale até a pena, não sei se dá tempo de eu mostrar aqui o relatório como ficou. Claro, fica à vontade. No final, mas para todo mundo entender, deixa eu só conseguir abrir aqui para compartilhar. Olá, não estou conseguindo compartilhar, ele fica travado. Saí do meu aqui. Fabi, você consegue nos ajudar? Vê se agora que eu liberei a minha tela se... Isso, agora tá. Que você liberou, Léo. Agora é só você tentar de novo, Renan, aquele formato de compartilhamento. Assim que ele destravar. O botãozinho... Ah, agora foi, eu acho. Foi? Eu tô vendo aqui. Estamos vendo aqui, Renan. Perfeito. Tá ótimo. Ó, esse foi o relatório que a gente gerou do Power BI. Eu tenho páginas que vão páginas de obra e de projetos, onde a gente coloca primeiro o período, né? Às vezes eu quero analisar os problemas no último um mês, ou todos os problemas que eu tive desde o início da implantação, 10, 12 meses. E eu posso ir escolhendo por obra ou mais de uma, né? Então, eu pego essa obra, por exemplo, eu vou achar X problemas que estão abertos. Aí eu clico em mais de uma obra, ele vai me mostrar. Então, eventualmente, eu tenho um gerente que é de todas essas obras, ele consegue acompanhar todas as obras dele como se fosse num farol.
de como consigo visualizar. Então, hoje a gente tem esse número de problemas abertos, eu tenho acompanhamento que é por mês, então eu sei em qual mês eu tive mais problema, menos problema, quantos eu atendi, quantos não. A gente tem essa porcentagem que para a gente é muito importante dos itens que foram respondidos, os que estão em aberto, o tempo de resposta, o tempo de atraso, então todos esses dados vieram do BIM 360. Tá? Então a gente só integrou eles no Power BI e foi visualizando, ou por tipo de problema, então por exemplo, quais são problemas de compatibilização, ele vai me filtrar. Então, a ideia é justamente ter esses dados na mão para conseguir analisar. É muito legal, que é um problema comum, né? Antes a gente tinha escassez de informações, hoje a gente tem excesso de informações e a gente precisa saber lidar com tudo isso para que tenha algo palpável, né? Algo que seja mais concreto. Sim. Então, muito legal, né? É justamente isso. Tinha muito dado, a plataforma gerou bastante dado e foi assim que a gente conseguiu para visualizar esse dado, né? Legal. Então, acho que é isso, então. Obrigado mais uma vez. Fico à disposição para as próximas conversas aí, né? Para a gente continuar desenvolvendo mais integrações, mais produtos aí com vocês. E, Fabi, alguém teve alguma pergunta durante a nossa conversa? Alguém colocou alguma coisa no chat? Ou se alguém quiser escrever alguma coisa agora, ficou com alguma dúvida do que a gente conversou aqui? Bacana, Léo, perfeito. Primeiro, parabéns pela apresentação, Renan, Léo, muito bom, muito rico, todo o portfólio Autodesk, deu para poder mostrar bem os cenários, né, Renan, as dificuldades e os benefícios da solução, principalmente integrado com as outras ferramentas, como exemplo que você deu agora, a experiência do Power BI, muito rico, muito bacana. E a gente tem sim. Quero aproveitar mais um pouco aqui, Renan e Léo, se vocês me permitem, tem algumas perguntas e que são bem interessantes. O pessoal está interagindo bem aqui com a gente. Tem uma pessoa que ela não se identificou, ela entrou como anônima, mas é uma pergunta bem interessante, e ela quer saber o seguinte: encontraram dificuldades para achar projetistas que já trabalhavam com o BIM? É uma pergunta interessante. A gente já tinha alguns projetistas que trabalhavam aqui na Calas, que estavam ingressando no BIM e outros que não faziam. A gente, de fato, teve alguns que ainda não estão no BIM, mas é o que eu falei, a gente tem a nossa equipe de célula BIM que dá o suporte também para os projetistas nessa implantação. Então, coincidiu que quando a gente estava implantando o BIM na Calas, tinham alguns projetistas falaram assim, a gente está começando a implantar BIM aqui. Eu falei, que bom, então vamos junto e a gente vai te ajudando, você vem ajudando a gente, porque tinham alguns projetistas que trabalhavam em BIM e acabavam que a gente não conhecia eles em relação a conceito, a entregas, e outros projetistas que eles já eram renomados com a parte de conceito e as entregas que eles faziam, que estavam começando com BIM. Então foi algo assim, é algo que é em conjunto, é um desenvolvimento colaborativo, tanto a nossa implantação quanto a implantação de projetistas. Então a gente sempre teve muito aberto, sempre conversou bastante com os projetistas e vem testando muita coisa. A gente tem alguns projetistas começando a integrar em ArchiCAD agora, que a gente vem testando essas integrações, mesmo dentro do BIM 360, com o IFC e tudo isso. É um trabalho que a gente tem feito em conjunto. Perfeito, Renan. Excelente, excelente. Quero agradecer muito o pessoal que está interagindo aqui com a gente. Eu vou compartilhar mais uma pergunta do Roberto. Obrigado, Roberto, pela pergunta. Ele quer saber o seguinte, uma pergunta técnica. Para a integração do Navis com o cronograma, vocês usam o MS Project? Sim, a gente usa o Project. E o que a gente faz nessa integração é sempre utilizar a nossa estrutura analítica de projeto, a EAP, e conseguir colocar essa mesma informação que eu tenho tanto no Project, no modelo. E aí, com isso, tem ferramentas direto do Navis que já faz essa regra e sincroniza os dois. Eu acho que essa integração não é algo difícil de ser feito, mas é super produtivo e vale muito a pena. Mas você tem que
garantir que o seu modelo está com as informações preenchidas corretas e que seu project também tem essas mesmas informações preenchidas, tá? Então, teve que mudar alguma coisa em estrutura de cronograma, que a gente teve que conversar com a equipe de planejamento, falando assim, ó, dessa maneira que vocês fazem cronograma, eu não consigo vincular no meu modelo, porque o meu modelo trabalha dessa forma. Vocês podem mudar desse jeito aqui para cá, mais em relação aos pavimentos, como que eles interpretavam. E aí, com isso alinhado, a gente tendo os dois uma estrutura parecida, eu conseguia vincular ele com um botão mesmo. É uma regrinha do Navis que ele faz e já vincula. É um desafio que às vezes você tem essa demanda que não traz nenhum benefício para o projetista diretamente, né? Mas ele fazendo parte desse contexto aí como equipe acaba ajudando que menos problemas apareçam, né? Eu acho que esse também é um ponto importante. A gente ter a célula BIM, o time dentro do escritório, traz uma vantagem grande que muita coisa a gente não depende do projetista. A gente tinha muita preocupação de querer colocar que o projetista faça uma coisa que é papel do escritório, ele me pecar em projeto ou atrasar meu projeto porque ele está preenchendo o EAP no modelo. Então, isso a gente acaba fazendo internamente, justamente porque é o nosso papel como construtora, entendeu? Então, porque a ideia era não atrapalhar o andamento do projeto, eu não posso atrasar o projeto porque o cara está resolvendo alguma coisinha de BIM. Então, ele entrega o projeto, que é o que ele precisa fazer, e aí, internamente, a gente vem trabalhando e tem cada vez mais que as outras equipes que trabalham com BIM aprendam a mexer melhor para não depender tanto do projetista colocar tal informação no modelo. Legal. O Fabi, muito eu bacana abri esse comentário, Renan. Excelente comentário, e até pegando um gancho seu aqui, importante que é mais um ajuste de nomenclaturas, né, para que se encaixem nos padrões, porque as ferramentas elas se conversam, e isso também traz um benefício muito grande, uma produtividade muito grande, né, entre o conceito BIM e as funcionalidades de gestão de projetos do Project. Excelente. Tem mais uma pergunta aqui, Léo. Eu vou aproveitar que o pessoal está interagindo bastante aqui, Renan, e a gente está com tempo, e essa pergunta também é importante para o impacto aqui de projeto, né? A pessoa não se identificou, ela entrou como anônimo, mas ela quer saber o seguinte: qual foi o maior ganho da integração do BIM com o Power BI para a área executiva? Isso é um ponto extremamente importante. Se você puder compartilhar qual foi a experiência. Para a área executiva, acho que ela está falando em relação ao projeto executivo, né? Não executivo de obra. Mas em relação à parte de projeto executivo, é assim, a gente ter o maior ganho que a gente estava buscando era histórico de projetos, histórico de mudança, histórico de apontamentos. Então, eu ter isso em um projeto e eu ter isso em 70 projetos ao mesmo tempo, foi esse o maior ganho. O ganho do Power BI foi eu conseguir ver todos os apontamentos dos 70 projetos que a gente tem acontecendo, eu ver eles numa única tela. Numa única tela eu consigo ver, eu consigo filtrar uma atribuição por projetista. Então, todos que é com esse projetista de arquitetura. Eu clico no projetista, ele me mostra todos os problemas. Ele está em 5 obras diferentes, eu consigo ver das 5 obras quantos problemas ele tem. Então, a gente tem até conseguido ter uma visualização até de avaliação de projetistas com ele. Então, essa visão holística, esse ganho histórico, são os principais pontos que a gente conseguiu com essa integração de Power BI com o BIM 360. Perfeito, Renan. Acredito que um dos pontos que ele deva ter questionado é em relação a como a área executiva ou o board pode acompanhar esses projetos em uma única ferramenta, né? Tendo o Power BI como o dashboard central para que eles pudessem acompanhar, né? Sim, não, aí a diretoria, além de apoiar, tem acesso a isso e consegue visualizar facilmente. E os gráficos, eles são super intuitivos, né? Então, justamente o meu diretor, que é o Davi, ele chegava e ligava para o cara: seu problema está aqui no BIM 360, eu quero que vocês usem. Eles, além de visualizar, eles estimulavam esse uso e tem sido bem produtivo a gente ter essas informações reunidas num lugar só, né? Até tem coisas que a gente pegou do Power BI, mas traz outras visualizações, que é, por exemplo, a minha gerência que precisava ver as obras no mapa. Eu peguei um gráfico de mapa do Power BI, coloquei todas as obras e os apontamentos de projetos. Então, ele vai clicando na obra pelo mapa mesmo, já consegue ver a porcentagem de problemas que está resolvido ou não daquela obra. Aí já fica uma comunicação mais fácil.
Perfeito, muito bom, né? Essa experiência, essa navegabilidade que o Power BI oferece, ela é bem simples, mas por detrás tem uma conexão muito bem sofisticada, né? Usando uma origem de dados, que é o caso do Sim. BIM, né? Para explorar isso de uma forma mais visual, mais gráfica, muito bom, muito bacana. Tem mais uma pergunta aqui, Léo. Eu estou tomando o tempo de vocês, mas para poder dividir também, Aperta o que Renan. ficou bacana a integração aqui e interação. E essa é uma pergunta importante de integração, né? O usuário também se conectou como anônimo, mas obrigado pela pergunta, ela é bem rica. Ele quer saber o seguinte: como é a questão da interoperabilidade em relação a outros softwares BIM? Existe uma padronização que os projetistas devem seguir? A própria Calas auxilia os projetistas que estão migrando para o BIM nesse quesito? Obrigado pela pergunta, muito boa. Sim, sim. A gente, em todas as nossas documentações, padrões de BIM, a gente fala do software, mas tenta deixar ela aberta para não se prender a algum software, para deixar aberto para a gente conseguir desenvolver em qualquer um. Então, recentemente a gente tem um projetista que trabalha com o ArchiCAD e a gente tem estudado qual que é a melhor maneira da gente conversar. Sempre via IFC, então para trabalhar no BIM 360 vai subir um IFC e a gente vai trabalhando com esses IFCs, e a nossa ideia é sempre fazer isso colaborativo com o projetista, tanto como consultora, junto com o projetista. Eles mandam um modelo, a gente testa, vê se a gente consegue incluir nossos parâmetros de orçamento, as nossas informações. Se fica faltando alguma informação, a gente volta ao projetista e fala assim, ó, não consegui ver tal parâmetro, esse parâmetro não encaixou no IFC, aí ele testa um outro tipo de exportação de IFC. Então a gente vem sempre aprimorando e sempre aberto para estar junto com o projetista para a gente fazer esse desenvolvimento juntos. Muito bom, Renan, muito bom. Tem uma outra pergunta importante aqui do Francisco. Obrigado, Francisco, pela participação. Ele quer saber o seguinte: para a integração das duas issues, entre o BIM 360 com o Navis ou o RVT, ele quer saber se vocês usaram algum tipo de plugin. A gente ainda não integrou os issues do Navis com o do BIM 360. Eu vi que recentemente lançou um plugin para essa integração. Não sei se o Léo consegue ir mais um detalhe sobre isso, mas a gente está em vias de testar justamente isso, essa integração do Navis com o BIM 360. Podemos conversar sobre isso, sim. Existem, né, mais de uma maneira de fazer essa integração. Tem via plugin da Autodesk, né, tem o desenvolvimento próprio também, se vocês quiserem aproveitar que já estão com um programador, mas é possível sim, né? A gente não tem como conseguir que eles trabalhem juntos. E, inclusive, com a plataforma já, né, para trazer no BIM 360, para trazer toda essa informação para a nuvem, os issues já ficarem relacionados em cada uma dos... O que a gente conseguiu foi de trazer do Navis para o BIM 360. Ainda não conseguimos o caminho contrário, trazer do BIM 360 para o Navis. Então, esse ponto ainda que a gente ainda vai estudar nos próximos meses, mas está na nossa listinha, porque a gente tem até algumas coordenações externas que têm usado o Navis e têm usado os modelos BIM e colocado os problemas do BIM 360 para não gerar um retrabalho, né? Ele cria num lugar e depois cria no outro. Vamos deixar isso. Aproveitando seu comentário, Renan, desculpe, fica à vontade, Léo. Vamos falar com ele, fala aí. Não, bacana, mas aproveitando seu comentário, Renan, de desafios futuros, tem uma pergunta aqui do Rodrigo Araújo. Obrigado, Rodrigo, pela pergunta, né? E ele diz o seguinte: com essa ideologia tecnológica implementada na Calas, acredito que a empresa está se destacando no mercado. Agora vem a pergunta importante: tem uma estimativa de crescimento para 2022? Essa pergunta eu não vou saber de cabeça. A estimativa de crescimento. A gente ganhou o prêmio da consultora que mais lançou aqui em 2021. Ontem eu acho que teve ranking de construtoras também, a gente ficou dentro dos top 10. Tá? Para 2022 eu não vou saber a estimativa de crescimento de cabeça, mas a gente está cada vez mais indo com tudo, né? Recentemente a gente abriu uma outra unidade de negócios para a parte de loteamentos também, então vai cada vez mais ampliar e tem crescido bastante, sim. Que bom, que bom. Desafios aqui não faltam, né, Renan? Isso é importante. Tem uma outra pergunta bacana aqui do Henrique.
Obrigado, Henrique, pela participação, pela interação. E esse é um cenário comum, né? Principalmente num ambiente de projetos, onde a gente tem as pessoas alocadas no projeto, os gerentes de projeto, com uma interação, né? Numa ferramenta ou em locais centralizados. Então, eu me pergunto o seguinte: os projetistas terceirizados possuem acesso direto ao dashboard? Ou seja, né, histórico de apontamentos, para aprimorar os projetos? É uma excelente pergunta. Obrigado pela pergunta, Henrique. Os projetistas têm acesso aos dados que estão no 360 do projeto dele, tá? O dashboard ele é exclusivo para os funcionários da Calas, porque ele tem uma visão mais holística que pega com vários projetos ao mesmo tempo. Então, eventualmente, a gente cria algumas visualizações. Então, se eu tenho um projetista específico que está em 5 obras e com vários problemas, eu faço um filtro e mando o relatório, não o dinâmico, eu mando só a imagem, o print daquele relatório que ele precisa olhar, tá? Isso é mais por segurança de dados nossa, porque tem informações que são confidenciais que não posso que um projetista dá acesso a um projetista para ele ver informações de outro projetista ou de outro projeto. Então, quando a gente precisa mandar algo que é de vários projetos, a gente tira um print da tela e manda para ele, mas todo projetista consegue visualizar todos os dados do projeto que ele está participando pela plataforma do BIM 360. Tem um aspecto dessas informações que a gente acaba extraindo do projeto, que é não só as informações necessárias para o andamento do projeto, mas até um pouco do feedback de como você está projetando, né? Que tipo de problema está aparecendo, identificar um parceiro, uma disciplina que está com um problema mais específico para você pontuar ali algum tratamento. Então, isso também acaba sendo interessante de ter um autoconhecimento melhor e ter essa retroalimentação para... Sim. Não, mas esse filtro a gente consegue fazer internamente para poder mandar para o projetista, né? A gente filtra, ó, tudo que eu tô tendo problema de compatibilização com esse projetista. Aí eu faço esse filtro, gero um relatório estático e consigo conversar com ele numa reunião mostrando esse relatório. Tá? Legal. Muito bom, Renan. As pessoas estão aqui te parabenizando pelo trabalho, que tem sido um trabalho muito bom, então vale a pena destacar e publicar aqui. Tem uma outra time, pergunta. Até o pessoal do TI ajudou bastante aqui, o Léo ajudou, então eu estendo esse parabéns para todo mundo. Muito bom, excelente, Renan, excelente. Bom, tem uma outra pergunta importante. Você já comentou alguns desafios, mas fica também à vontade, Léo, pelo cenário que o Renan trouxe e também por experiência em outros clientes nossos da Abra Software. A pessoa não se autenticou aqui, mas a pergunta é bem bacana, né? Ela diz o seguinte: quais os maiores desafios da comunicação e da interoperabilidade em BIM entre as diferentes disciplinas /projetistas? Uma pergunta interessante. O maior desafio é não perder dado, não perder essa comunicação, né? Manter esse histórico e conseguir usar isso no projeto. Então, é um trabalho que a gente tem feito de, não mande e-mail, coloque no BIM 360 as informações para a gente conseguir cada vez mais manter o histórico. E temos estimulado que os projetistas e consultores nossos, que a gente sempre contrata alguns consultores, consultor de elétrica, consultor de bombeiros, assim, que eles não emitem projeto, emitem relatórios, para eles colocarem esses relatórios dentro da plataforma do BIM 360. Né? Então, alguns têm gostado bastante da ideia, que falam, em vez de emitir um relatório, eu coloco lá cada problema e consigo acompanhar, e consigo fazer isso. Então, eu entendo que o maior desafio hoje em comunicação é manter o histórico e não perder essas informações. Eu acho que até vendendo o nosso peixe aqui, o BIM 360 acaba sendo a ferramenta para superar essas dificuldades que no projeto convencional você não tem, né? Assim, para uma limitação de ferramenta mesmo, você tem que depender do e-mail para ter qualquer tipo de comunicação, ou da impressão, né? E aí tem aquele fluxo de revisão e aprovação, de emitir um conjunto de documentos e comentar, vai e volta, e com isso você tem toda uma equipe paralisada, esperando aquele conjunto ir e voltar para o revisor, eventualmente, e você acaba trabalhando por degraus, né? Você não consegue ter um desenvolvimento linear. E quando você usa a plataforma, cada problema tem o seu canal próprio de comunicação, né? Apareceu um problema, ele já vai para quem vai resolver, voltou, então, acho legal essa pergunta, e até você pode, né, do mundo real aí, me indicar se estou falando de besteira, mas
eu imagino que a plataforma seja justamente a resposta a esse desafio de manter o histórico da comunicação, de agilizar a comunicação, para que você não tenha problemas futuros. Mas a equipe faz todo o diferencial disso, né? Porque só a ferramenta, assim, se a nossa equipe de projetos, analistas, todo mundo tem que agradecer que estão estimulando os projetistas a usarem, estão respondendo na plataforma. Às vezes tem que ligar para o cara e falar assim, ó, abre aí o BIM 360 para você responder esse item que eu estou precisando. Então, assim, é uma transição que tem acontecido, mas que todo mundo tem que abraçar isso junto dentro da empresa para poder fazer acontecer. A mudança dá trabalho, né? Mas é justamente para você recolher os benefícios. Sim. Muito bom, Renan. Parabéns, excelente, né? As explanações também, excelente, Léo. Bom, a gente vai chegando aqui ao final da nossa live, mas tem mais um comentário / pergunta aqui deve ser o seu colega, viu, Renan? Porque ele já acompanha o seu trabalho, do Sérgio, né? E ele diz o seguinte: para descontrair, sei que é um sonho do Renan, mas fugindo um pouco do assunto, ele pergunta o seguinte: quão longe estamos da utopia de termos um projeto concebido automaticamente através de metadados? Aí ele exemplifica aqui: imputar dados com informações e o sistema te devolve um projeto que busca atender às necessidades do cliente. Nossa, pergunta do Sérgio. Tá nada longe, nada longe. Recentemente, eu tenho entrado em contato com alguns estudantes eu acho que foi de mestrado da Federal, eu acho que foi da Federal da Bahia, que fizeram alguns trabalhos de design generativo, né? Então, você coloca informações do terreno, coloca informações de todas as restrições de construção daquele local e ele te gera um empreendimento com melhor aproveitamento da área daquele terreno. Então, tem alguns trabalhos de mestrado que têm surgido na academia que são muito bons e a gente está trazendo isso para o mercado. Então, eu acho que é uma realidade que em menos de 5 anos, tenho certeza que já vai estar acontecendo em alguns projetos e antes disso, já vou puxar aqui para Caos para a gente ter. Eu diria que não é um problema tecnológico, é um problema humano hoje a gente se adequar à tecnologia que já existe. Né? Então, o Revit, desde os primórdios, já tinha a modelagem paramétrica, então né, você já consegue ali, por parâmetros, fazer o modelo e atualizar. Com design generativo, você já consegue avaliar, né, milhares de cenários ali automaticamente. E hoje tem estudos nacionais, né? Você tem gente daqui do Brasil, daqui fazendo acontecer isso, que precisam... É uma das coisas que é sempre bom, que elas têm um pouco disso de trazer o pessoal da academia junto com necessidades do mercado, para a gente fazer esse girar, né? Tem que ficar em contato. Tem sido desenvolvido. Para fechar só aqui, para a gente não estender muito tempo, eu gosto de fazer um paralelo com a indústria de manufatura, né? Que o AutoCAD, que acabou virando, né, o Inventor, e hoje a gente fala em BIM com Revit, com Civil 3D, que eles só não tinham um nome comercial para isso, né, do BIM, mas eles já faziam, pela precisão necessária nessa indústria, peças já em 3D, com material, com informação associada, que é o que a gente chama hoje de BIM, e da mesma forma como eles já conseguiram desenvolver também esse tipo de projeto através de metadados, você colocar ali quais são os pontos de apoio, quais são os esforços que vão atuar lá, e o software resolve a peça, né, no caso a estrutura, aí a gente só precisa fazer um paralelo isso para a construção, que é uma precisão menor, e talvez isso que acaba atrasando um pouco esse desenvolvimento, mas acho que a gente já sacou que essa precisão pode não refletir no produto final, na construção, mas reflete na eficiência do projeto, no retorno do investimento, então isso já é uma realidade, né? Eu acho que é só o fato da gente adequar a cadeia produtiva a essa tecnologia. Sim, já está acontecendo isso aí. Tomara. Vão ter novos problemas para a gente debruçar isso. Legal. Bom, só para me despedir de vocês aqui, muito bom, Renan. Parabéns mais uma vez pela apresentação. Parabéns, Léo, pela explanação também, conduzir aqui essa live. Só queria dividir mais uma vez com vocês. O pessoal tá parabenizando muito aqui o trabalho do Renan. E trazer mais um comentário, né? Dizendo aqui também, a pessoa como anônimo disse o seguinte: comunicação acaba sendo uma questão que extrapola os softwares, né? Que é muito bom, né, Renan? Confirmando.
E a última, para a gente fechar aqui e literalmente zerar o chat, a pessoa também se logou como anônimo, mas ela diz o seguinte: poderia indicar ou dar nomes desses estudos que você comentou, Renan, se for possível, é claro. Eu não sei qual específico ela quer saber, mas já fazendo coisa no meu LinkedIn, no LinkedIn do Grupo Calas, a gente tem colocado bastante coisa, tá? Eu tenho sempre compartilhado todas essas coisas. Eu uso bastante o LinkedIn justamente para conhecer pessoas novas que estão na parte de tecnologia, na parte de BIM, e tenho sempre compartilhado o que a gente tem feito de bom, tá? Então, acho que é só procurar lá que você vai conseguir ver. Lá eu sempre marco as empresas que são parceiras, eu sempre marco todo mundo e a gente conversa. Acho que é uma boa fonte de informação para buscar lá. Perfeito, Renan, excelente. Eu tomei a liberdade de compartilhar aqui com todos o link que vai ficar disponível a gravação assim que a gente terminar essa live. Para quem não participou, ou se quiserem depois voltarem a acessar esse conteúdo, vai ficar à disposição de vocês. Quero agradecer em nome da Abrasoftware muito aqui o Renan, o Léo. Passo a palavra para você, Léo e Renan, darem as suas considerações finais. E é com você, Léo. Legal. Da minha parte, quero agradecer mais uma vez, Renan, a sua participação e toda essa parceria que a gente tem tido desde o comecinho. E continuo à disposição de você e de quem mais quiser, né, ajuda para que seja para conversar sobre os rumos aí da adoção da metodologia BIM, das ferramentas Autodesk, para que a gente possa fazer trabalhos tão interessantes quanto esse. Um dia voltar para contar também essa história. Muito obrigado pela presença de todos. Gente. Obrigado, pessoal, aqui da Abrasoftware, por dar essa oportunidade de a gente poder compartilhar, tá? Eu falo sempre aqui na nossa célula BIM que a gente está trazendo tecnologias, trazendo coisas novas que vão mover o mercado. Então, a gente não vai trazer só eficiência para a empresa, mas a gente compartilhando essas informações, a gente move todo o mercado, porque alguém vai ver o postagem no LinkedIn, vai melhorar, e mais para frente, todo o desenvolvimento do setor da construção vai dar um passo para frente, e é esse o nosso objetivo também. Excelente, Renan. Nós que agradecemos aqui pela Calas, representada por você compartilhar para a gente literalmente esse caso de sucesso na utilização do BIM. Mais uma vez, obrigado, Léo. Obrigado a todos que ficaram com a gente aqui até o final. Eu me despeço, desejando aqui um excelente restante de dia e até a próxima live. Pessoal, muito obrigado e um grande abraço. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.